mais um episódio do Dev Pro. Essa quarentena vem fazendo vítimas mais sutis aqui, né? Então, tava falando aqui com o Moacir, que ele apareceu com esse estilo novo aqui de boné. Eu falei, o que é isso aí, Mo? Ele falou, não tá mais apresentável o cabelo. E eu pensei, realmente eu acho que eu devia usar uma touca, porque tá foda, meu cabelo agora tá total de tiozão. Eu só uso ele curtinho e eu tô tendo que pentear pro lado. Tô estilo tiozão da Suquita aqui, mas vamos que vamos, né? O importante é entregar a missão todo dia aqui, né? Enfim, galera, deixa eu ver quem tá aí. Gabriel, bom dia. Jonatas, já tem uma galera aí que tá ao vivo aqui. Enfim, vamos Roberto começar aí. Macedo. Opa, diga aí, amor. Roberto Macedo, bom dia também. Opa, acabou de mandar aí, Roberto Macedo. É isso aí, galera. Bom, episódio... Cara, você sabe qual é o número pra falar nisso? Cara, 25, 26, sei lá. Já nem lembramos mais, mas aí é bom, porque tá fazendo toda semana, estamos com a constância sinistra. Mas enfim, mais um episódio do Dev Pro hoje. Hoje a gente vai entrar num assunto que é bem importante e a gente recebe várias perguntas sobre isso aí durante a semana, etc. Que é o tal do cliente. A gente vai falar de cliente final hoje. E Moa, antes de mais nada, sempre os nossos avisos aí de início de episódio e o seu bom dia aí pra galera também. Isso aí, pessoal. Bom dia a todos. Bom dia ao Alisson Felipe, que tá sempre acompanhando aí faz tempo. Bom dia. Então, antes de falar sobre o tão temido cliente final, né? Vamos para os nossos recadinhos de sempre, né? Eu vou tentar começar a ser mais breve nesses recadinhos, porque se você ouve todo episódio, você já deve ter feito o que a gente pediu para você fazer aqui, mas não custa pedir, que é você se inscrever no nosso canal do YouTube, Renzo Pro BR, Python Pro, você vai procurar, você vai acabar achando. Ativa o seu sininho para você poder ser notificado quando a gente estiver fazendo alguma live, lançar um vídeo novo. A gente promete não encher seu saco. No Instagram também, o meu Instagram é o @moacirmoda e o Instagram do Renzo é o @renzoprobr. O Renzo tá consistente lá no Instagram, agora ele gostou do bichinho novo, tá lá respondendo dúvida todo dia, as dúvidas estão num nível muito bom. E se você ainda não conhece Python, se você ainda não aprendeu Python, a gente tem o melhor curso grátis de Python do mercado, do Brasil, quiçá do mundo, python.pro.br/curso-d-python-grátis. Você vai aprender aí a maravilha que é o Python, né? E se você quiser participar das nossas discussões, você vai entrar no nosso grupo Galera Python Pro, que é o bit.ly/galera-python-pro. E se você quiser saber das novidades aqui, de todos os conteúdos que rolam na Python Pro, bit.ly/python-pro, bit.ly/python-pro, você vai entrar no nosso canal no Telegram. Recados dados, vamos ao que interessa. Bom dia, Alex Borges, bom dia, Geisler. Para quem não sabe, para quem está ouvindo essa gravação, a gente sempre transmite a gravação do nosso podcast ao vivo, né? E conta com perguntas, sempre possível responder perguntas da galera, né? Então, se você quiser participar dessa gravação, sempre toda terça-feira às 8h05 da manhã. Como lidar com o cliente final, Renzo, né? A gente há um tempo atrás pediu a opinião da galera, né? O que vocês querem ouvir e tal, e essa foi uma dúvida que sempre surgiu, né? E acho que assim, antes da gente falar, né? O cliente final, tá, o cliente, como lidar com o cliente, eu acho que é importante entender quem que é o tal do cliente final, né? Porque se eu desenvolvo um software de contador, um software de contabilidade, o meu cliente final ele é o contador, o meu cliente final é o pequeno empresário. Se eu desenvolvo um ERP, o meu cliente final é o cara do financeiro, o meu cliente final é um cara de outra empresa, é um cara da mesma empresa. Então, assim, primeiro eu acho que é bom identificar o que é o cliente final, para depois a gente começar a destrinchar, né, o porquê que você precisa aprender com ele, como lidar e tal, né? Então, Renzo, quem é o tal do cliente final?
Bom, para mim o cliente final aí é o usuário efetivo do sistema, né? Então, muitas vezes digamos, na cadeia de produção de software, eu acho que o exemplo do Moa é perfeito no caso do ERP, porque muitas vezes vai ser uma empresa que vai comprar um ERP da vida, você pega as empresas grandes, pegando as grandes empresas de ERP, como SAP e TOTUS, né? E geralmente quem vai fazer essa negociação do produto em uma empresa grande, por exemplo, vai ser algum C-level da vida, ele vai comprar o produto, mas ele não vai ser o cliente final. Em geral, vai ser a ponta ali que vai estar alimentando o sistema e você pode ter aí, inclusive, uma grande variedade de clientes finais. Então, um primeiro aspecto seria este aí, que é quem realmente vai utilizar o seu sistema e, obviamente, trazendo para cliente final no nosso viés de sempre, no viés do ponto de vista de quem produz software, que é o nosso caso aqui, a nossa especialidade. E ainda se divide em dois tipos, né, Moa? Quais seriam aí os dois tipos aí de cliente final, os principais que a gente conhece aí? Existem, na verdade, eu enxergo como dois tipos de público-alvo, digamos assim. Ele acaba sendo cliente final também. Você tem, porque a gente tem dois tipos de desenvolvedores, digamos assim, né? Então, quando você começa a pegar uma empresa grande e uma empresa de tecnologia, principalmente, hoje em dia eu acho difícil um desenvolvedor não trabalhar numa empresa de tecnologia, né? Tá ficando cada vez mais raro empresas que não têm como core business vender tecnologia empregarem desenvolvedores de software, né? Acho que uma exceção seriam pessoas que cuidam de RP, alguma coisa assim, né? Mas enfim, a gente tem um perfil de um cliente externo. Então, o que é um cliente externo? É o cliente que você trabalha na empresa X, vamos dizer assim, e o seu cliente não trabalha na empresa X, o seu cliente trabalha em outra empresa. E você tem o cliente interno, que geralmente trabalha na mesma empresa que você. Então, o caso do... Melhor, Renzo, o que você acha? Me dá um exemplo de cliente externo e me dá um exemplo de cliente interno. Por exemplo, um que eu gosto bastante foi onde eu trabalhei na Prices, né? Então, o que a gente fazia? Basicamente, a gente tinha E o engraçado é que a história da Prices, você tem a evolução para os dois tipos de cliente. De início, a Prices era uma startup em que você colocaria principalmente na época em que telefonia era complicada. Não sei se vocês lembram disso, quando você tinha que escolher um plano de SMS, tinha um plano de internet, como é que funcionavam minutos, se você ia falar com a tua família, se você ia falar com outra pessoa, era bem complicado você escolher um plano. Qual que era a proposta da Prices na época? Era uma startup em que você ia colocar esses dados dentro do sistema e ela ia te responder qual que era o plano mais adequado para você, baseado em todos os planos de todas as operadoras. Então você passava esses inputs e, baseado no teu perfil, ele te informava qual era o plano melhor. Nessa época, nesse início de empresa, basicamente você fazia isso dentro de um site. Então qualquer pessoa poderia chegar lá e fazer essa pesquisa. Então, basicamente, o público-alvo era também o usuário final do sistema. Você ia entrar lá no site da Prices, ia colocar os seus inputs, ia receber esse relatório e ia poder efetuar a compra do seu plano lá. Com a evolução do modelo, a Prices, na verdade, foi adquirida então pela Fast Shop aqui, e a Fast Shop, na realidade, ela queria resolver esse mesmo problema, só que ela queria resolver este problema para os vendedores, porque os vendedores não conseguiam oferecer para os clientes os planos adequados. Então vejam que é o mesmo problema, só que aí a Prices passa de ter um usuário final, que era o cliente externo, nesse caso aqui, né? Ele passa a ter um usuário interno, porque ele passa a fazer parte do conglomerado da Prices e quem passa a utilizar o sistema, na realidade, é o vendedor que vai atender o cliente. Então aí a gente passa a ter um atendimento interno, onde o nosso cliente final, o nosso usuário final é o vendedor, que trabalha na mesma empresa, ou seja, dentro do conglomerado Fast Shop. Esse seria um exemplo que eu tenho aí prático, digamos, do meu dia a dia de empresa. Você tem mais alguns exemplos aí, Moa? Não, eu acho que esse exemplo é perfeito, né? Porque é uma mesma empresa que mudou o seu perfil de cliente, né? Começou servindo um cliente externo
e passou a servir um cliente interno. Eu acho que essa é a principal diferença. Se a gente quiser mais exemplos mais simples, né? Um exemplo externo seria, por exemplo, na Netflix. A pessoa que assiste a Netflix ali é o cliente externo, né? O cliente final. Mas dentro da Netflix a gente pode ter, por exemplo, uma empresa, a Netflix é gigante, com certeza tem isso, a gente pode ter uma equipe que desenvolve um sistema para os operadores do suporte poderem trabalhar, por exemplo. Esse seria um exemplo de um cliente interno na própria Netflix. Ou mais simples ainda, né? Um exemplo de cliente interno, o cara tem um ERP lá na empresa dele e o cara do contas a pagar, ele é o cara que usa o ERP, e você tem o desenvolvedor desse ERP. Hoje em dia não é mais desenvolvedor, é o cara geralmente que dá manutenção nesse ERP e acaba desenvolvendo de alguma forma, mas não é o desenvolvedor core da parada, mas ele também trabalha na empresa, né? Eu trabalhei numa empresa chamada Salomão Zop, um laboratório tipo um Lavoisier aqui em São Paulo, né? Não sei se o Lavoisier é nacional, mas é um laboratório de exame, né? De exame clínico. E lá os caras usavam Proteus, se não me engano, da TOTUS, e tinha um time de 3 pessoas só para dar manutenção no Proteus, entendeu? E aí era até engraçado, porque o cara do Proteus, ele era PJ, né? E ele prestava serviço para várias áreas. Então, na hora que ele emitia a nota, ele emitia tipo 3 notas. Aí uma nota saía do centro de custo da área financeira, outra nota saía do centro de custo da área de operações e outra nota saía do centro de custo da área de tecnologia. E ele até fazia divisões, então, tipo, das 8 ao meio-dia ele trabalhava para a área financeira, da meio-dia às 4 da tarde ele trabalhava da área para outra área e trabalhava 12, 14 horas por dia. Enchia o bolso de dinheiro, mas trabalhava igual um camelo. Mas, enfim, não é essa a pauta. Então, acho que esse é o exemplo, né? Bom, agora que a gente já sabe, né, quem que é o tal desse cliente, ô Renzo, por que você acha que é importante aprender a lidar com o cliente final, né? Por que nós, programadores, que somos seres que só gostamos de conversar com a máquina, precisamos aprender a conversar com o cliente final, aprender não digo nem conversar, mas aprender a se comunicar, a conseguir estabelecer uma comunicação com o nosso cliente final? Bom, eu acho que aí quem já segue a gente aqui no DevPro, e acho que é a razão da existência desse podcast, eu acho que seria justamente, esse é o ápice aqui agora, que a gente martela nisso sempre, né? Que o software existe e a tecnologia existe para resolver problema de pessoas, sempre. Então, você vai suportar, né? Às vezes a galera quer endeusar a tecnologia, mas a tecnologia é um suporte para resolver o problema de pessoas, normalmente mapeando e automatizando processos. E justamente a vida de quem que você vai resolver? Justamente a vida do seu usuário final. Então, se você de alguma forma não economizar o tempo dele, não fazer uma tarefa que ele não conseguiria, que não é humanamente factível, como é o caso de um RP, que vai fazer cálculos 1000 com impostos, então, dentro desse nosso Brasil varonil, então, impossível de fazer esse cálculo de imposto se você não fizer de uma forma sistematizada. Então, para mim, a importância fundamental, ele justifica o nosso podcast DevPro, é o espírito do DevPro, que é a pessoa para quem você vai resolver o problema. É a pessoa que vai justificar você ganhar o seu salário. Né? E o engraçado é que muitas vezes tem até uma piada, né? Entre a nossa área, né, amor? Que é assim, se não fosse o usuário, o meu sistema era perfeito. Se não fosse o usuário, o sistema não ia existir, pô. Exatamente. Então, assim, ele é a razão de existir. É ele que a gente fala tanto de gerar valor. Esta pessoa é a mais importante de todas. Por mais que às vezes não seja ela que pague o seu salário, mas às vezes mesmo que alguém pague um RP, se o usuário final não usar e começar a resolver as coisas dele, por exemplo, com a planilha, porque o seu sistema não está atendendo, uma hora ou outra
você vai ser cortado, seja a sua empresa, seja seu produto. Então, você entender essa relação do seu produto com o cliente final é a razão de ser, é o DevPro. Se você não entendeu isso, você é só o executor de demanda mesmo. Se você entende essa relação, aí você consegue manipular melhor, fazer um software de maior qualidade, entender o problema e resolver o problema do seu usuário final, que é a razão de ser do seu sistema. Diga aí, Moa. É isso aí. É a razão. É justamente isso. Se você é um executor de demandas, apenas um executor de demandas, você terá o seu. Você será substituído por máquinas. Tipo, muito. A gente consegue enxergar muito claramente de tipo assim, porra, o cara que trabalhava na lavoura, lá na colheita, a gente consegue enxergar nitidamente como ele foi substituído por máquinas colheitadeiras, tal, esse tipo de coisa. A gente está começando a enxergar o motorista que vai ser substituído. Você pega a Uber é uma empresa que dá prejuízo. O modelo de negócio da Uber não para de pé. Inclusive, nem sei como que vai ser durante essa crise, né? Mas o modelo de negócio da Uber não para de pé. A Uber, para cada corrida que ela faz, ela perde dinheiro. Só que por que os caras aceitam perder esse dinheiro? Porque a Uber não está no negócio de corrida compartilhada, né? Mas o que eles buscam realmente são corridas com carros autônomos. Então você vai entrar num carro, não vai ter um motorista, e esse carro vai te levar do ponto A ao ponto B. Nesse modelo de negócio, a Uber para de pé e aí sim eles vão ganhar muito dinheiro. Por quê? Porque vai cortar a mão de obra humana, né? Vai baratear muito mais a mão de obra humana. Então a gente já começa a ter essa visão, mais ou menos, do que está acontecendo. O programador não consegue enxergar ainda como ele será substituído. Porque o trabalho de programação... Porque até então somos nós que substituímos as pessoas, né? A gente que escreve o código que substitui o trabalho braçal, digamos assim, o trabalho repetitivo, né? Nem sempre braçal, mas repetitivo. Só que é o seguinte, cara, tá começando a surgir essas no-code applications, que ainda assim, um Wix da vida, o Wix matou o papel do webmaster, por exemplo, digamos assim, você entendeu? Tem muito cliente conhecido meu que já fez site comigo, quando eu fazia site há 10 anos atrás, e que hoje em dia o cara fez um site no Wix e o site ficou bonito pra caramba. Tem cliente meu com site no Wix hoje em dia, cliente que eu desenvolvo o sistema, mas o site institucional tá no Wix. Então, se você... nós já estamos começando a ser substituídos. Só que é o seguinte, vai ter o cara que vai precisar vender essa parada, vai ter o cara que vai precisar entender o que o cliente quer para poder oferecer a solução para ele. Você entendeu? E se você não se transformar nesse cara, você vai ser comido pelo sistema. Já diria o nosso amigo Henrique Bastos, o programador é o único que não percebeu ainda a capacidade que ele tem de fazer dinheiro. Todo mundo já percebeu que... Por que você acha que bomba Vale do Silício, bomba Vila Olímpia com startup, São José dos Campos com puta polo de startup também? Porque, cara, todo mundo já percebeu que o programador ele tem na mão dele a capacidade de entender o que o cliente final precisa e poder automatizar o serviço dele. É o próprio programador que automatiza a sua prestação de serviço. Você entendeu? Então, olha a noção. Você consegue escalar seu próprio serviço. Como que um marceneiro escala o serviço dele? Contratando ajudantes, treinando ajudante. Ele tem uma escala. A escala dele é limitada. O programador, obviamente, ele também tem a sua escala limitada, mas é muito menos limitada do que um marceneiro da vida. Você entendeu? Então, só que é o seguinte, para você conseguir extrair todo esse potencial, e o que significa esse potencial? É dinheiro no bolso. Você entendeu? É dinheiro no bolso, é sua vida sendo cada vez mais viabilizada por grana. Para você conseguir extrair esse potencial, você tem que saber conversar com o humano que está do outro lado. Senão o que vai acontecer? Sim. Vai ser o cara que conversa com o humano que vai te subcontratar para desenvolver o sistema. Faz sentido, Renzo?
Cara, eu acho que faz sentido, né? E conversando isso de substituição, eu lembro da história de um amigo nosso, que não vou mencionar o nome, mas porque não pedi permissão, mas ele é justamente com esse olhar de sempre, o olhar do programador e de negócio. E ele basicamente fazia ali umas análises com inteligência artificial e visão computacional. E, por exemplo, vendo onde é que se aplicava isso, qual eram os grandes nichos que se aplicavam nisso. Quem é que gasta muito dinheiro vendo documento? Então, por exemplo, ele foi lá e enxergou um nicho de, basicamente, plano de saúde. Né? Plano de saúde tem aquela parte em que você envia uma nota do serviço e, basicamente, você tem o quê? Você tem uma equipe de médicos que vai avaliar os procedimentos que foram feitos e ver se aquele preço está dentro de uma realidade de mercado. Né? Quer dizer, se você foi fazer uma consulta com um otorrino, e aquela consulta custa R$8.000, alguma coisa está esquisita, né? Uma consulta custar R$8.000 no Brasil não me parece fazer muito sentido. Se você for fazer um procedimento cirúrgico, tem uma expectativa do preço disso no mercado. Então tem uma validação para você, por exemplo, fazer o reembolso. Agora, imagina o quanto custa você ter uma equipe de médico fazendo o recebimento desses documentos. Quanto é que custa um médico? A mão de obra clara, especializada. Você demora quantos anos para formar um médico? Para sair clínico geral, você está falando em 8 anos de formação. Então é um custo caro e considerável. Então você pega isso e entrega um produto que vai ler sozinho a nota, vai identificar o que ela faz e já vai resolver, regra de Pareto, como sempre, que o DevPro costuma usar, vai resolver 80% dos problemas. Quanto que você não vai economizar com o pessoal? E assim, imagine, né? Às vezes o pessoal fala, nossa, mas aí vai substituir tudo, a gente tinha que manter esses empregos, né? E eu ainda olho da perspectiva seguinte, você está eliminando um ser humano de ficar olhando um papel, que assim, que pensa do ponto de vista, sei lá, produtivo para a humanidade. O que é um médico olhando papel? Não era melhor ele estar aí cuidando agora de salvando vidas, né? Salvando vidas, não, ele está olhando papel para conferir conta. Só porque ele tem um conhecimento técnico daquilo, então quando você consegue extrair esse conhecimento, você está liberando o potencial do ser humano, e é assim que eu enxergo, eu sou otimista com relação à tecnologia, né? Agora, óbvio que num momento transitório, né, pode ser que tenha uma pessoa que vai ficar desempregada, mas é um momento transitório, em que aquelas pessoas vão ter que se rearranjar dentro do mercado para fazer o que o ser humano faz bem, que é, em geral, agir de forma criativa dentro do seu E novos trabalho. mercados vão sendo criados também, né? Exato. Explica para um cara, viaja no tempo, volta para 1990, não preciso nem muito, até 95, acho que dá para fazer essa comparação, e fala que você trabalha desenvolvendo aplicativos mobile. O cara vai falar assim, o cara vai pegar o tijolão dele e vai falar assim, não, que aplicativo aqui, isso aqui serve só para discar, entendeu? É isso. Novos mercados vão sendo criados. Obviamente que não ao passo de reempregar todas essas pessoas. Mas sim, aí entra uma outra questão também, que é o seguinte, a vida não é fácil, você entendeu? Beleza, é injusto. Mais ainda, outra coisa que eu aprendi com o Henrique, cara, a vida não é justa, o mundo não é justo. A justiça é um negócio que foi inventado pelo homem, entendo o que eu tô querendo dizer aqui, né? Um senso de justiça e tal, né? Obviamente que existe a justiça, mas a justiça, ela não é palpável. Não é uma lei natural, né? Não é uma lei natural, exatamente. É uma lei que o homem busca implementar. Então, cara, o mundo é injusto, entendeu? O que você vai fazer? Vai ficar reclamando ou vai se adaptar? Isso é darwinismo, né? O mais forte, o que sobrevive não é o mais forte, é o que se adapta. Você entendeu? Mas enfim, né? Voltando ao nosso papo do cliente final, né? Que se deixar a gente... Esse é o tipo de discussão que eu gosto, e que se a gente colocar a cerveja aqui, eu vou até 8h30 da manhã fora tomar cerveja, né? Mas, enfim, beleza, a gente já entendeu por que a gente precisa aprender a lidar com o cliente final, né? E aí vem, acho que a pergunta que eu acho que até deu título pro podcast, provavelmente deve ter usado esse título depois, que é como lidar com o cliente final, né? Eu acho que essa é a parte
mais importante, porque beleza, você entendeu os porquês e tal. Só que, cara, o programador, toda vez que eu falo o programador, eu estou comigo na cabeça, pelo menos o meu eu de até uns 2 anos atrás, 2 anos atrás. O programador é um cara analítico, né? Ele é um cara analítico, ele é um cara lógico, ele é um cara preto no branco, ele é um cara que, para muitas vezes, o que é óbvio para ele acaba não sendo óbvio para outras pessoas. E isso acaba a consequência disso é que às vezes o cara começa a ter problema de comunicação, de relacionamento, né? Eu sou um exemplo prático disso. O Renzo é outro exemplo prático disso. É só vocês pegarem, quem está cadastrado no canal Python Pro, é só ver os textos que eu escrevo e os textos que o Renzo escreve quando ele vai fazer algum aviso. Eu quero um desafio para vocês. Entrem lá no canal e tentem identificar quais são os textos que eu, que venho estudando marketing há uns 2 anos, marketing e comunicação há uns 2 anos, escrevo, e os textos que o Renzo escreve, que obviamente conhece também de marketing, né, mas conhece um pouco menos do que eu, e ainda é um engenheiro. Eu não tenho uma formação de engenheiro, não. O Renzo tem uma formação de engenheiro mesmo, engenheiro do ITA e tal. Tenta identificar quem escreve cada texto. Mas enfim, Renzo, como que a gente lida com esse cliente final? Pois é, cara, eu acho que das maiores dificuldades, e aí do meu ponto de vista, inclusive de engenheiro, que é o que você falou, né? E muitas vezes eu tenho que lembrar disso. A pessoa técnica tem que fazer um esforço para lembrar. Você vai ter que entender dor de cliente. E é isso que o Moacir está falando. Você vai ter que exercer empatia para se colocar no lugar do cliente e entender. E muitas vezes você pega a pessoa técnica justamente trazendo para a mesa a parte lógica completamente, esquece um pouco, digamos, da parte sentimental, porque resolver uma dor normalmente está conectada com o sentimento de resolver o problema do cliente. Tem uma emoção ali envolvida e você precisa ter essa empatia para entender. Porque muitas vezes o que acontece, você resolve do ponto de vista lógico, você coloca os seus argumentos, você constrói uma solução e, pelo contrário, às vezes o técnico ele se apega à solução dele, que é o que eu estava mencionando, a piada que eu mencionei. Se não fosse o usuário, o meu sistema era perfeito. Por quê? Porque você não considerou o usuário dentro da sua solução. E muitas vezes essa tensão, principalmente em empresa, é imprescindível. Quando você está negociando em empresa, uma área com a outra. A área técnica em geral sempre leva a pau de uma área comercial ou de uma área de marketing. Sempre. Por quê? Porque a área de marketing vem já pronta para negociar, para fazer, e você só tá... E às vezes você quer trazer as questões técnicas para essas áreas, que é uma área de domínio que eles não têm. Eles estão vindo para a mesa para negociar. E você está vindo para colocar termos técnicos. Então, eu já passei por muito problema em empresa da galera técnica, na hora de uma reunião, quando você está com um dono do produto que não é um cara técnico, ele está trazendo ali a visão mais de negócio, e as pessoas, por exemplo, querer discutir a solução no meio desse tipo de reunião, quando está com uma pessoa não técnica. Não faça isso. Você não discute. Quando você vai no médico, você não discute com ele quais são as... Ele te dá uma parte... O que em geral o médico vai fazer com você? Vai pegar, vai te tratar, olha, qual que é o seu problema? Vai te diagnosticar, vai entender qual é o seu problema, quais são os sintomas que você está sentindo. Aí ele vai pegar o conhecimento técnico dele, vai te apresentar as opções de uma maneira hiper simplificada para, em conjunto, vocês tomarem uma decisão. E essa é a pegada. O técnico, às vezes, quer impor, não, essa daqui já é a melhor solução e eu já estou impondo e vocês têm que entender porque é lógico. Esse é lógico para você não vai fazer nenhum sentido na cabeça do cliente. Né? Se você chegar, não, mas agora eu vou colocar o sistema e esse processo que demorava meia hora vai passar a demorar 2. Mas o output vai ser maneiro, o output vai ser uma incerteza que a gente tinha antes no nível de 60%, agora vai ser 100%. E aí o cliente olha e fala, não, mas espera aí, em meia hora o meu produto aqui já, sei lá, você está mexendo em alguma coisa industrial, está fazendo uma fresa lá, o meu produto já esfriou e aí não adianta mais. Você vai ter 100% de certeza, mas eu não posso mais moldar o meu produto. Então, se você não estiver atento ao cliente e não sobrecarregar a mente dele com informações técnicas, só passar a informação necessária para dar o subsídio para ele tomar as decisões, principalmente quando é cliente interno, e normalmente você está compartilhando decisão, eu acho que isso é o fundamental aí, nessa relação com o cliente. É empatia com ele, entender qual é o problema
e se mostrar a serviço dele, para dar segurança para ele, para dar as opções e para vocês tomarem uma decisão compartilhada, principalmente quando o cliente é interno, mas também quando é externo. Porque se você não ouviu o seu cliente e ele foi externo, potencialmente você não vai vender o seu produto. Você não está atendendo a expectativa que o seu cliente espera. Eu acho que eu concordo 100% com tudo que você falou e tentando simplificar, né, tentando resumir o que você falou é o seguinte: quando você vai lidar com o cliente final, você tem que vender o que ele quer e entregar o que ele precisa. Então, o que se traduz? Vender o que ele quer é justamente isso. O cliente ele não está interessado em saber qual linguagem de programação você vai usar para resolver o problema dele. Ele não está interessado em saber qual framework você vai usar para resolver o problema dele. Ele está interessado em resolver a dor dele, em resolver o problema dele. Então, o cliente vira e fala assim, eu quero automatizar o lançamento dessas notas aqui, sei lá. Ele não está interessado se você vai usar machine learning para ler a nota. Ele está interessado na forma mais simples que ele vai, por exemplo, bater uma foto da nota e a nota vai ser digitalizada. Você entendeu? É isso que ele quer saber. Como que você vai facilitar a minha vida? É isso que ele quer saber. Você entendeu? Você tem que vender o que ele quer. E aí, na hora de entregar, aí você volta com o seu time técnico e decide qual que é o framework que você vai utilizar. Você vai discutir nível de solução, nível de implementação. Voltando à analogia do médico, quando você chega no médico, você fala assim, doutor, eu estou com dor de cabeça e tô com o nariz tampado, tô com o nariz escorrendo, tô com uma pressão aqui assim na testa e tal. O senhor me receita um Cataflã, por favor? Você não vai falar isso pro médico. Você vai falar, doutor, eu estou com dor na testa, eu estou com não sei o quê. O que o senhor me aconselha, né? O que eu faço? Aí o médico vai pegar os 10 anos de ensinamento dele, ele sabe que quando você está com dor de cabeça, quando você está com pressão na testa e tal, ele sabe que isso é um sintoma de sinusite. Por quê? Porque já teve estudo, milhares de estudos analisando a relação entre a doença e tal, não sei o quê. Ele não vai chegar... Dá para fazer um paralelo disso com o framework. Ele sabe que o framework resolve tal coisa e tal. E ele sabe que no estudo também falou que o Cataflã resolve para tal coisa. Ele não vai te falar nada disso. Ele só vai falar assim, tá bom, você tá com isso, você tá com dor aqui também? Tá com dor aqui? Aí ele vai fazer um diagnóstico. Em cima desse diagnóstico, ele vai receitar uma ferramenta, digamos assim, ou a gente pode tratar o Cataflã, né, o remédio como uma ferramenta para trazer solução para o seu problema. O que a gente vai fazer é isso, o desenvolvedor... E ainda vai pedir para voltar depois para ver se funcionou, né, amor? Ainda tem certeza, né? Exatamente. Volta daqui 15 dias para ver se funcionou. Exatamente. O programador é a mesma coisa. O programador ele vai precisar entender qual que é a dor do cliente, aí ele vai usar uma ferramenta para resolver a dor desse cliente. E a ferramenta é uma linguagem de programação, é um algoritmo, é um banco de dados, é isso. Entendeu? Então, acho que assim, resumindo, venda o que ele quer e entregue o que ele precise. Eu acho que essa é a parada, né? Deixa eu só fazer um parentezinho que eu coloquei porque isso era importante, amor, porque apareceu já, assim, eu já fiz esse pitch em muitos grupos públicos, né? Que principalmente quando o cliente é interno, que é uma coisa que costuma acontecer. A pessoa fala, olha, eu levantei aqui uma solução, eu levantei com o meu chefe, que em geral pode ser o seu cliente interno, com uma área, aí eu falei que ia demorar, e aí agora que tá demorando, o pessoal tá chateado comigo. Que é uma coisa que acontece. Então, veja que dentro desse processo, eu coloquei esse parênteses aqui de propósito com o cliente interno, dentro desse processo faltou só você se precaver para o futuro, que é uma coisa importante também, com clientes internos principalmente, que é o quê? Como eu falei, quando você está negociando na mesa com outra área, você vai atender outra área, você tem que fornecer o subsídio técnico, fornecer quais são as opções dentro da mesa e tomar essa decisão compartilhada. E qual que é a minha dica com isso? Depois que você tomar essa decisão compartilhada, envie um e-mail para todos os envolvidos, para todos os chamados stakeholders, falando, olha,
Isso foi o que foi dito na reunião, as opções foram essa e nós decidimos isso. Essa decisão aqui foi tomada. E a expectativa com essa decisão é desse tempo de demora e etc. Isso é importante lá na frente, quando justamente vem essa cobrança de... E às vezes o pessoal faz isso também. Ah, não, você que é o técnico, você que tomou essa decisão aí por sua conta e risco. Então, tente se documentar para você no futuro falar, não, gente, olha aqui, nós tomamos essa decisão juntos. Então, vocês estavam cientes. Deixe o seu cliente ciente disso também. Porque ele também tem que ter a parte da responsabilidade dele. Se o seu cliente externo é o responsável por tomar a decisão dentro da empresa, mais do que nunca isso é importantíssimo. Eu coloquei como um parênteses que às vezes parece estar longe de cliente final, mas o que acontece de problema com relação a isso? Uma empresa de TI, eu já recebi N aí. E eu acho que a discussão desse podcast é muito mais para o cliente interno do que o externo, né? Porque quando a gente tem cliente externo, o próprio mercado já desenvolveu alguns novos cargos para poder, que é o PO, é o cara de marketing, muitas vezes, tal. Geralmente é o PO, né? Que é o Product Owner. Então, para o cliente externo, o desenvolvedor ele acaba estando um pouco mais blindado, digamos assim, né? Sim. Mas com o cliente interno, geralmente é diferente, porque dificilmente a empresa vai designar um PO para um cliente, para um projeto interno, né? Porque o projeto interno geralmente é para otimizar custo, não é para ganhar dinheiro, né? É o lance de você colocar o esforço onde traz maior retorno, né? Então, eu acho que é essa parada. E tem outro lance também, que é o seguinte, o software, o desenvolvedor muitas vezes cai nesse erro, né? De passar prazo, de passar estimativa. O que acontece é o seguinte, você desenvolver software não é igual você fritar pastel. Fritar pastel é uma analogia meio ruim, na minha opinião. Você desenvolver software não é igual você montar um carro, por exemplo. Não é igual você fabricar um carro. Porque o processo de fabricação de um carro, ele é conhecido. Você sabe o que você precisa fazer do começo ao fim. Existem pessoas que são pagas para desenhar como esse processo vai ser executado. Você entendeu? No desenvolvimento de software, não, porque o desenvolvimento de software não é palpável. Você entendeu? O desenvolvimento de software é uma atividade criativa. Você vai ter que criar soluções. E cada solução acaba sendo diferente, né, ao longo do caminho. Então, quando você cai nesse erro de passar prazo, malandro, você assinou a sua sentença. Porque o cara vai vir depois e falar assim, não, mas peraí, o prazo quem passou foi você. E uma coisa é fato, prazo quase sempre vai ser perdido, entendeu? A gente sempre perde prazo, por quê? Porque, cara, a gente sempre subestima o que precisa ser feito e sempre acontece problema no meio do caminho, é tipo pedreiro, que aí o pedreiro abre a parede e tá tudo zoado, fiação e tal, aí o cara vê que vai ter que fazer uma fundação ali e tal, é a mesma coisa, entendeu? A gente não sabe, você não sabe o que vai vir pela frente. Então, só esse parênteses sobre o prazo também, eu acho que é importante, né? E tem também o lance de você... o lance do ego, né? De você vai ouvir o cliente... É foda. Tem um amigo meu, não vou falar o nome dele, que ele fala que o desenvolvedor é a pessoa mais fácil de ser enganada na face da Terra. O desenvolvedor, o cara técnico, o cara lógico. É a pessoa mais fácil de ser enganada. Por quê? Porque basta você apresentar um argumento lógico para ele, trocando a premissa. Você entendeu? Porque você consegue traçar lógica em vários... É o lance da causalidade, né? Toda vez que eu acordo, o sol nasce. Então quer dizer que o sol nasce porque eu acordo. Você entendeu? Esse pensamento é lógico, você concorda comigo? Ele é lógico, mas a premissa está errada. Você entendeu? Tem correlação, mas não tem causalidade. Exato. Então, é fácil você identificar isso. Então, por que ele quer dizer isso, né? Porque, na verdade, cara, quando você pega o cara do marketing que sabe se comunicar, ele vai dar um nó no cara, porque ele vai chegar e falar assim, não, porque, ó, se você fizer isso, aí você vai poder usar a linguagem que você quer e tal, não sei o quê.
Então, tipo assim, o desenvolvedor, ele tem, geralmente, né? Obviamente, quando a gente fala que a gente está generalizando, né? O desenvolvedor, geralmente, ele tem pouco soft skill para sacar esse tipo de engenharia social, né? Então, quando você tem crítica, sugestão de cliente, como que lida com isso, Renzo? Eu acho que o primeiro ponto é o que você falou, é não ter um amor ao produto, que é o que você chamou para mim de deixar o ego de lado. Às vezes o cara técnico, ele tem o filhotinho dele, que ele produziu com as linhas de código, com as melhores práticas de mercado, com entrega contínua, e o cara às vezes tem um amor àquilo. Só que você não pode ter amor, porque você tem que entender justamente que você está resolvendo um problema. E se a tua ferramenta não está resolvendo um problema, você tem que ouvir isso. E é um processo que a gente chama de processo de feedback, de melhoria contínua. Isso está previsto, inclusive, aí, né? Digamos, nas melhores práticas de desenvolvimento ágil. Você tem que ter a parte do ouvir e entender se está funcionando, se aquela ação e aquele software que você produziu está produzindo resultado. E se não tiver, você tem que partir de outras premissas. Você tem que sugerir outras soluções para resolver esse problema. Então, eu acho que a parte de deixar o ego de lado e não se apegar ao seu produto vai fazer com que você evolua muito mais. Você vai ver o resultado disso na prática no seu negócio. Quer dizer, você vai faturar mais, o teu cliente vai estar mais feliz, se for interno também, vai ver, putz, essa área aqui, sempre que eu peço ali, que a gente discute, o pessoal da tecnologia aqui está mais... Isso, putz, quando passa em empresa grande, isso é batata. Quando você tem alguém técnico que consegue fazer esse meio de campo que não se apega, sabe, é outra coisa. Porque normalmente eu chego, não, o pessoal de TI sempre fala que não dá para fazer, que vai demorar, que é complicado. E ali, quando eu vou conversar com essa pessoa especificamente do TI, ele vai lá e conversa com a gente, entende qual é o problema, sempre está disposto a entender o nosso lado e a alterar o que for possível no processo e o que for mais fácil, fazendo uma análise aí. Então você passa, muitas vezes, assim, inclusive a pessoa mais procurada da área de tecnologia quando você faz isso. É um diferencial grande, né? Diga aí, O famoso analista de negócios, né? Esse é o cargo do cara. Que acabou se traduzindo no PO hoje em dia, na minha visão, né? É o cara que faz esse meio de campo. E é o cara que vai porrar de ganhar dinheiro. Se ele conseguir reunir as qualidades de um desenvolvedor de software com as qualidades de um bom vendedor, esse cara vai porrar de ganhar dinheiro. Eu acho que é o cara que vai perceber que o quanto de dinheiro a gente pode fazer utilizando programação, né? E trazendo para nossa realidade Python Pro, né? É fantástico. A galera tá sempre mandando sugestão, né? Então a primeira coisa é, sim, você tem que ficar sempre de olho porque essas informações valem ouro. Assim, várias coisas que o curso evoluiu foi por conta de alunos. Várias vezes eu não tomei decisões. Por exemplo, lá atrás eu pensava em fazer o curso em Flask, né? Porque, sei lá, já tinha curso de Django no mercado e eu falando, putz, acho que vou fazer um de Flask aqui porque tem um curso no mercado. E aí o que eu fiz? Em vez de eu tentar dentro da minha entendendo, e aí é onde você tem que tirar o ego de lado total, de falar, bom, eu não sei exatamente se eu tô com essa sugestão, deixa eu jogar pra galera. E aí eu jogava pra galera dentro do canal, quando eu coloquei Flask ou Django, cara, foi unânime Django. E aí os argumentos foram completamente sensacionais. Foi, olha, Django é o mais utilizado, Django você já tem o caminho direto, então o curso vai ser menor. Se você quer levar a pessoa pro mercado de uma maneira mais rápida, o Django vai ser o caminho e não o Flask. E aí olha aqui, o próprio cliente me avisando qual é o caminho. Mas por um outro lado, você tem que estar ciente de qual é a solução que você está oferecendo, na minha opinião também. Que é o quê? Qual é o valor do curso Python Pro? É levar a pessoa de 0 a 100 para o mercado no caminho mais curto. Então, quando as pessoas às vezes falam, Renzo, coloca aí agora um módulo qual foi a última que o pessoal pediu? Acho que foi o de DRF. Não, foi de DRF, o pessoal já pede muito, vai entrar, porque o mercado pede muito, mas muitas vezes vem, nossa, faz um curso de DevOps com Docker, com Celery, e eu falo, não, peraí, para o caminho mais curto para o mercado, você não precisa saber disso. Então eu posso abordar extra, pode não estar no core do produto. Então você tem que estar, uma dualidade bem
difícil de você tratar, porque você tem que ver se aquela opinião do cliente se vai resolver o problema de toda a sua camada de clientes com a proposta de solução, a proposta única de valor que você tem, se vai atender todo mundo ou se só resolve o problema daquele cliente, em detrimento dos outros. Porque às vezes, resolvendo o problema de um cliente, pode ser que você dificulte a vida dos outros. Então, esse balanço aí, para mim, é o que tem de mais complicado e você tem que estar, assim, muito atento no dia a dia para defender um pouco a sua posição e ouvir também o máximo possível de pessoas para ver se a opinião converge. Tá? E aproveitando, faz total sentido, e aproveitando, e já emendando nas perguntas, né? Uma pergunta que sempre chega, né? É o seguinte: o cliente sempre tem razão? Exato. Então, para mim é isso, né? Do cliente sempre ter razão. Eu acho que o que eu tiro de lição sempre dessa mensagem é justamente de você tirar o ego, de você não... Porque muitas vezes o programador entra numa posição defensiva de, não, o usuário final é um estúpido. Né? Tem o arrogantizão. Quando eu falo isso, eu estou pensando também no Renzo, como o Moacir fala, eu estou pensando no Renzo de uns 5, 10 anos atrás. Ah, não, mas o usuário é muito burro. Eu sou um engenheiro aqui, pensei um tempão no que foi feito. Então, esse posicionamento de o cliente tem razão, para mim, ele se traduz no ponto que eu falei, de você ter a empatia, partir de boa vontade do seu cliente, para entender e realmente analisar sem colocar, sem preconceito. Analisar a opinião dele, ver os prós e os contras e ver se faz sentido. E isso, para mim, é o que está aí conectado com razão. O cliente tem razão. E principalmente... Principalmente se ele vota com dinheiro, né? Quando ele vota com dinheiro, se ele não está comprando, ele tem razão completamente. E aí, se você, depois de usar a empatia, de fizer essa análise e quebrar um preconceito, montar um pós-conceito e ver que ele é estúpido, aí ele é estúpido e aí foda-se. Você entendeu? Eu acho que assim, o cliente nem sempre tem razão, você entendeu? E é o lance também que o Renzo falou, às vezes se você ouvir todo mundo, você não ouve ninguém. Entendeu? Tem que ter um balanço, um consenso. E aproveitando a sessão de perguntas, né? Outra pergunta que o pessoal sempre faz é: como fazer quando o meu cliente não me deixa fazer o meu trabalho? O que você acha, Renzo? Essa é uma excelente, né? E eu acho que isso faz bastante sentido. Quando você fala, então, de cliente interno, eu acho que esse é uma boa, né? Teu cliente interno, aquele piozão que tá lá, cada meia hora ele brota lá na tua mesa, dá aquele tapinha nas costas. Oi, e aí, tá pronto? Oi, e aí, tá pronto? Oi, e aí, tá... Cara, não tinha coisa que me deixa... Quer me deixar louco é esse... Oi, e aí, tá pronto? Então, eu acho que é o seguinte... Se ele não te deixa trabalhar, eu acho que, primeiro de tudo, isso qualquer cliente em geral, primeiro de tudo, é setar bem o limite, né? E mesmo que seja com o teu cliente, fala, olha, se você vier aqui de meia em meia hora, vai demorar mais. Então, se você tem um objetivo de que eu entregue isso aqui com uma certa velocidade, eu preciso ter um tempo para me concentrar. Isso aqui é um trabalho intelectual, então eu preciso de um tempo de concentração. E toda vez que você vem aqui, quando você coloca o dedo nas minhas costas, eu vou demorar 1 hora para voltar para o fluxo. Então, cada vez que você vem aqui, considera como uma vez de atraso. Então, acho que deixar claro quais são as limitações para você poder fazer o que tem que ser feito. E assim, se isso não for entendido pelo outro lado, potencialmente você pode ter que demitir esse cliente. Tá? Seja ele interno ou externo, você vai ter que se demitir. Nem que seja o demitir que eu estou falando, você vai ter que encerrar o relacionamento. Sim. Às vezes pedir demissão, às vezes demitir a pessoa se você é o responsável pelo emprego da pessoa mesmo, ou se é o cliente realmente falar, olha, toma aqui teu dinheiro de volta, eu não vou conseguir resolver o seu problema e tá tudo certo, vida que segue. Esse para mim são os caminhos possíveis aí. E você, Mo, o que faz aí no dia a dia? Eu concordo com você, e acho que essa pergunta também pode ser interpretada de uma outra forma, que é quando o cara quer vir e colocar e explicar, olha, eu quero que você faça um site que tenha essa funcionalidade, então o site você vai clicar nesse botão e vai aparecer esse texto aqui,
e aí você vai fazer uma função e essa função vai fazer o cálculo. Então o cara, ou seja, o cara tá desenvolvendo site para você, o cara tá desenvolvendo sistema para você. E aí, nesses casos, o que eu faço é chegar no cara e falar assim, não, calma aí, você tá me pagando para eu trazer essa solução para você, entendeu? Você não tá me pagando porque senão você vira um executor de demandas, você entendeu? Então, eu tenho o know-how para saber se clicar nesse botão faz mais sentido do que, sei lá, simplesmente fazer uma rolagem automática. Enfim, a gente pode exemplificar de várias formas, né? Mas é você se impor e falar assim, olha, é o seguinte, você está me pagando para eu fazer o meu trabalho, por favor, me deixe fazer o meu trabalho, entendeu? E cai na mesma situação do Renzo. E às vezes é só opinião, né? E às vezes é só opinião. Por exemplo, o meu sogro foi falando também de marketing. Eu falei, olha, tenta fazer aqui umas promoções aqui no Google, etc. Ele colocou e não converteu, né? Aí eu falei, olha, vamos fazer um vídeo explicativo. Até foi minha esposa para fazer, porque ela manja, né? Vamos fazer um vídeo explicativo do processo para fazer um envio de fotos para ser revelado. Bicho, primeiro você vai no site, você executa a compra, aí você tem que finalizar a compra para depois abrir um outro pedido para enviar a foto. Eu falei, isso aí não vai funcionar hoje em dia. Você já tinha que estar enviando a foto, teria que praticamente ser o primeiro passo. A pessoa já está presa ali, né? Então, E ele demitiu o sistema, ele desligou o sistema por enquanto. Ele falou, realmente, não vai dar para fazer isso agora. Não é uma solução. Enquanto não resolver este problema no sistema que ele tem de usabilidade, não dá para utilizar o sistema, né? Então, é mais ou menos por aí. E aproveitando aqui, o Geisler fez um comentário, né? Ele falou que o aproveitando, entre aspas, também me deixa doido, né? Aproveitando que você está fazendo isso, e aí coloca mais uma demanda urgente aí, entuba junto no pacote. Geisler, para você fazer isso, cara, para você barrar isso, é se impor. Você entendeu? E falar assim, olha, primeiro, se você tiver feito um contrato de escopo fechado, ou se você... E quando a gente fala contrato aqui, não necessariamente é um contrato com o cliente. Um acordo verbal não deixa de ser um contrato, tá? Então, se no começo da semana você fez um acordo com o seu chefe, por exemplo, que você ia trabalhar em 3 tarefas diferentes, e ele chega com uma 4ª tarefa, ele está quebrando... Não é que ele está quebrando o contrato, ele está pedindo uma alteração no contrato, é isso. E aí você vira e fala assim, tá bom, eu posso fazer isso, mas pode ser que eu precise trabalhar mais, pode ser que eu precise trabalhar até depois do horário, você vai precisar me pagar hora extra, pode ser que eu despriorize outra tarefa, então se tinha aquelas 3 e vai entrar uma 4ª, pode ser que a gente tire a 3ª e coloque essa tarefa no lugar, ou então você simplesmente vira e fala, não dá. Entendeu? E aí eu na realidade eu sempre joguei a responsa pro outro lado, porque se ele tá pedindo e ele define as prioridades, eu falo, olha, tem essas outras 3 aqui. Os prazos que a gente estava acordado, como tem esse novo dado, eles vão ser alterados. Isso aqui que eu ia entregar semana que vem, tá tudo ok eu entregar para daqui 3 semanas? E aí eu refaço a pergunta, porque você tá compartilhando decisão. Fala, eu não tô te falando que eu não vou fazer, tô te falando qual é a consequência, e como você que tá escolhendo colocar isso, você vai escolher comigo qual é a prioridade, e de novo, relembra do que eu falei, por isso que eu contei a historinha lá do e-mail. E aí você pega, conforme conversamos, né, e acordamos, essas foram as opções, estamos colocando o prazo das outras 3 tarefas para frente por causa dessa tarefa mais prioritária. Está todo mundo ok? Entendeu? Então, alinhar isso é fundamental. Mas manda aí, desculpa ter te cortado. Não, é isso aí. É justamente esse, né? O combinado não sai caro, né? Sim, não deixa a ponta solta. Ah, não, vou ficar quieto aqui para ver se as coisas se resolvem sozinhas. Eu acho que ele entendeu. Nunca ache, coloque por escrito, que você vai ver que muitas vezes quando você manda esse segundo e-mail, alguém vai lá e fala, não, peraí, eu não entendi que essa outra demanda aqui ia ser atrasada não, e essa é a mais importante. Então, o fato de escrever realça e denota e deixa fundamentado a decisão que foi tomada. Desculpa. Pode falar. Você vê que o problema, o problema nunca é técnico, o problema é sempre comunicação.
Com Você certeza. entendeu? É como você se comunica e como você define o que vocês... Como você define as coisas e comunica o que foi definido. Você entendeu? É o lance do soft skill. Tipo, é difícil. É difícil. O soft skill é uma arte. É você... E você só consegue se desenvolver nisso praticando, não tem outro jeito. E aproveitando... E quando você entende que a decisão é compartilhada, isso é libertador, né? Exatamente. E o Geisler vai entender porque a gente conversou recentemente sobre isso, né? O Geisler falou de uma vaga aqui que eu mandei aí, inclusive tinha colocado o nome dele aí para uma vaga que eu indiquei, e ele falou, Renzo, mas eu não sei esse tópico que está aqui. Eu falei, na hora do processo, você fala assim, eu não sei esse tópico que está aqui, mas eu vou aprender, vou fazer o meu melhor possível. Se o outro lado estiver disposto a esperar ou a entender que você vai ter que aprender aquilo, mas você demonstrar boa vontade, isso foi uma decisão compartilhada. O que não pode fazer é você falar, não vou falar nada que eu não sei nisso, e aí eu espero que as coisas... Eu dou um jeito de estudar depois. Aí você deixou o teu cliente no escuro. O cliente não tinha aquela informação. Então, se ele vier, digamos, te cobrar de responsabilidade depois por isso, ele vai estar correto. Agora, se você foi claro no início, se você disse, olha, eu não sei essa tecnologia aqui, eu vou ter que estudar, então é um risco para dentro do projeto, você está disposto a correr? A partir do momento que ele disser sim, a decisão foi compartilhada e está tudo certo. E aproveitando, né, o Gilson perguntou aqui, para o desenvolvedor, podem ocorrer situações em que os trade-offs dos clientes internos e externos entram em conflito? Sim, eu acho que pode ocorrer. E qual que é a solução para isso? Decisão compartilhada, você entendeu? Até porque você como desenvolvedor, dificilmente você vai estar na frente dessa decisão, você entendeu? Geralmente, o cara que decide o que o cara interno vai receber, o que o cara externo vai receber, não tá colocando a mão na massa. O cara que decide, ele é um gestor, você entendeu? Então, assim, primeiro, é o famoso pica redirect, né? Que você, tipo, o que não é da sua alçada e que eu acho que tem que analisar o risco, né? Essa é a parada. Então, tipo assim, você olha e fala, porra, o quão arriscado é para mim tomar essa decisão? E aí, depois de você analisar o risco, você olha o ganho e o quanto eu vou ganhar tomando essa decisão. Às vezes você vai querer ser o proativão e só vai se ferrar, porque se você tomou a decisão certa, ninguém vai reconhecer, e se você tomou a decisão errada, vai todo mundo te culpar. Você entendeu? Então você tem que analisar esse trade-off entre risco e benefício. E cara, aí a gente tá falando de tomar uma decisão, você simplesmente olhando sua própria pele, né? Agora, quando você tá olhando o todo, esse lance de olhar para a pele é foda, porque geralmente acontece muito isso em empresa, né? Você tem que sempre balanceando o quanto que você tem que ser diplomático, o quanto que você tem que saber jogar ali com a galera. É por isso que eu odeio trabalhar em empresa grande, o Renzo também, porque a gente prefere focar no que interessa, tá ligado? Que é gastar a nossa energia gerando valor pro próximo, entendeu? E aí quando existe esse trade-off e você tem responsabilidade por isso, na minha visão, é você compartilhar o risco, você entendeu? Acho que aqui no Python Pro a gente tem alguns casos assim, de vez em quando, que não é necessariamente para o cliente interno ou externo, mas é muito mais sobre, tipo, o que a gente vai produzir para a galera que vai ser conteúdo gratuito, versus o que a gente vai entregar para a galera que já está dentro do curso e tal. E aí, cara, como é que eu vou empregar o tempo nas ações de marketing? Como é que eu vou empregar o tempo para desenvolver o produto interno para quem já está dentro? E aí, cara, é uma questão de... A gente toma sempre essas decisões juntos e a gente tenta sempre ser o mais justo possível, né? Tipo, porra, o cara que pagou o curso, ele tem prioridade perante o conteúdo grátis. Mas também o cara que não pagou o curso, a gente também tem que atender esse cara. Você entendeu? Porque o papel aqui é gerar valor, então a gente tem que gerar valor para todo mundo. E, cara, tem uma frase, eu vou ler essa frase, que é o seguinte: o sucesso de uma pessoa pode ser medido pelo número de conversas desconfortáveis que ela está disposta a ter. É isso, você entendeu? É assumir o risco.
Você entendeu? Não tem muito o que fazer. O que você acha? Eu acho que é total, e assim, dependendo do teu do skin on the game, aproveitando aí a leitura atual a leitura atual que o Moacir tem feito, eu acho que tem a ver até com o teu posicionamento. Por exemplo, eu acredito nisso que eu falei de cliente. Isso já aconteceu numa empresa que eu trabalhei e que, inclusive, digamos ali que eu estava ainda sou sócio da empresa, tá? Ainda sou sócio da empresa, saí de lá, mas ainda tenho lá umas merrecas de ações lá. Mas justamente o que estava acontecendo? Um trade-off grande aí entre a área de tecnologia e a área de vendas. A área de vendas tinha uma galera, aliás, gente nova nas duas áreas, tanto eu novo, sendo ali o chefe da área de tecnologia, quanto as pessoas fazendo venda também, pessoas novas, e começou a acontecer uma coisa que é mortal, na minha opinião, para startup, que é o seguinte: você começa a fechar alguns clientes e você começa a atender muito esses clientes. Que é o que eu acabei de comentar esse problema quando eu falei de você tem que ter na mente a sua visão do qual é o problema que você está resolvendo. E aí, quando a galera de negócio ia fechar contrato, sempre o cliente vinha: olha, se você fizer a funcionalidade X, eu fecho um contrato. Se você fechar a funcionalidade Y, eu fecho um contrato. E aí, o que acontecia? Toda hora, a equipe de venda estava trazendo uma demanda nova para a galera de TI, falando: olha, se vocês integrarem até a data X, a gente fecha um contrato. E aí eu comecei a olhar que os contratos não eram fechados, né? Então, qual foi a conversa desconfortável dessa vez? Eu falei: ó, gente, o negócio é o seguinte, agora eu quero pegar aqui, eu vou atender, a gente vai atender, a gente tem atendido as demandas, a gente tem atendido, mas o resultado não tem vindo para a empresa como um todo. Então é o seguinte, quando a gente se fechar aqui agora, quando vocês trouxerem uma funcionalidade falando que o contrato vai ser fechado, eu quero saber o valor e eu quero saber quantos contratos vocês vão fechar depois que a gente fizer a funcionalidade X que vocês estão dizendo que se a gente fechar vai ter um contrato no valor de tanto. Vocês vão ter que colocar uma meta de quantos contratos. E esse momento foi esclarecedor, porque a galera de TI, a galera que não era técnica chegou, a galera que é técnica obviamente gostou muito quando eu tava lá botando a cara tapa. Porque a área de venda falou assim: não, mas eu não consigo te fechar uma meta, porque eu não sei quanto que eu vou vender. E aí eu falei: eu também nunca sei quando vai ficar pronto o software, mas eu sempre te dou uma estimativa. Então o que eu quero? Eu quero a meta. Eu quero que você me bata a meta e que você vai dar teu jeito de bater depois. Porque se vocês continuarem vendendo produto que não existe ainda, pode me colocar na equipe de venda que eu vou ser o melhor vendedor que vocês vão ter. Se for para vender o que não tem, pode me colocar aí que eu vou ser o 01 de vocês fácil, de contrato falado e que não é vendido, né? Então, assim, depois desse posicionamento a empresa mudou um pouco, mas eu estava tanto com skin on the game e eu tinha tanta confiança no que eu estava pensando que as pessoas não estavam seguindo, que deu 6 meses depois eu desfiz o meu negócio. Falei: ó, tô saindo, mantenho aqui minha parte, só que eu não quero mais fazer parte disso. E a aposta, inclusive, minha foi que a empresa ia morrer. Mas graças a Deus ela mudou, focou justamente só em um tipo de cliente, focou para fechar os contratos, a coisa virou e graças a Deus eu estava até errado. Mas vai nesse nível, Gilson. É o nível de você medir se vale a pena estar dentro de um barco, você entende que vai naufragar ou não. Às vezes o trade-off você chega nesse ponto. É muito difícil, né? São situações que exigem muito análise de contexto, né? Mas aproveitando o seu gancho, é justamente isso, de tipo, como a gente volta na comunicação, né? Seria muito mais fácil você sentar a bunda na cadeira e ficar assim: ó, porque o pessoal de venda só me fode. Os caras estão lá, eles, na hora de vender, eles vendem até a alma, e aí depois quem se fode para entregar é a gente, tal, não sei o quê. Tá, você vai fazer o quê com isso? Você entendeu? Ah, o governo não ajuda, não sei o quê. Ah, o presidente não sei o quê. Tá, o que você vai fazer quanto a isso? Você entendeu? Porque jogar a culpa pro próximo, por mais que o próximo tenha culpa, eu acho que assim, é uma visão completamente pragmática aqui, de tipo, beleza, existem pessoas, às vezes você se fode por causa da ação de uma outra pessoa, tal. Isso pode acontecer, só que
se você não toma para si o poder da ação, a responsabilidade, você vai ficar refém dos outros o resto da vida. Você entendeu? E esse é um exemplo besta, tipo, é um lance que vai desde de você, como setor de tecnologia, chegar nos caras de venda e falar assim, olha... E outra, o cara de venda, provavelmente, via de regra, ele não tá fazendo isso pra fuder a área de tecnologia, entendeu? Ele tá fazendo isso porque ele quer ganhar dinheiro, porra, porque o objetivo da empresa, você entendeu? Ele quer bater a meta dele. E você também quer ganhar dinheiro, você também quer fazer um software legal, entendeu? E a sua meta é o seu objetivo é fazer um software legal para ganhar dinheiro. Então, senta e conversa. De novo, o combinado não sai caro, você entendeu? E esses arranjos, eles valem tanto para o micro, tanto para o dia a dia, quanto para o macro, como exemplo que eu falei, de você reclamar do partido A, do partido B, tipo, tá, beleza, o que você pode fazer? Um passo que você pode fazer é não votar mais no partido A ou no partido B. Beleza, mas isso você também não tem muito controle, porque você está junto com outras 220 milhões de pessoas. Então o que você faz? Cara, tenta ficar o menos dependente possível dessa parada, do governo A ou do governo B, que aí pode vir esquerda, pode vir direita, você está protegido. Entendeu? Enfim, não é essa a pauta, mas... Um outro trade-off grande, às vezes, é justamente nesse cliente, que a gente mencionou aqui de cliente externo vezes interno, do ponto de vista, digamos, alunos do curso, mas acontece em empresa de software também. Como, por exemplo, você tem isso eu já vi em vários, sempre acontece. Quando você tem uma empresa que a base é de software, vou dar um exemplo aqui, bem... Vou tentar não mencionar nomes, mas tem uma empresa de base de software que oferece planos turísticos de viagem. Então, qual que é o core da empresa? Oferecer planos turísticos de viagem. E aí, dentro da decisão dessa empresa, se tomou essa decisão de que ela era uma empresa brasileira que quer tomar conta mundial disso, que quer atuar no mundo. E aí pegou como estratégia para a empresa fazer isso. O que aconteceu? A área de TI focado em coisas internacionais. Gateway de pagamento, receber em euro, receber em dólar. Tudo direcionado para essa estratégia. Então é comum também, Gilson, acontecer o quê? Óbvio que dentro da empresa tem as demandas, por exemplo, do financeiro. Precisar de um sistema para conseguir fazer a contabilidade maior. Então, para mim, aí cabe para a gestão fazer a análise de qual é o foco. E o engraçado é que nessa empresa estava muito bem alinhado. Porque todas as áreas falavam, olha, eu estou precisando agora, mas eu estou alinhado porque eu sei que a estratégia da empresa X... E o engraçado é que deram um nome, inclusive, para a estratégia. Eu achei isso sensacional. Pegaram um conteúdo histórico. Eu não vou mencionar o nome. Não precisa entrar em detalhes. Mas deram um nome histórico para a parada. Então, todo mundo na empresa sabia pelo nome, quando se lembrava do fato histórico, falava, a gente está focado nesse projeto X aqui. Vou inventar aqui. A gente está empenhado no projeto Expansão Romana, tá? Não era isso, mas Expansão Romana. Então, todo mundo já tinha esse nome. Quando alguém ia pedir alguma coisa para ti, falava, não, agora não dá, porque eles estão no projeto de 7 meses da Expansão Romana. Ou seja, a galera de outras áreas tendo ideia e até, às vezes, dando um jeito meio por fora. Pô, vamos chamar alguém de um curso, vamos dar uma olhada, vamos dar uma estudada se a gente consegue resolver alguma coisa aqui com Excel, enquanto a gente não cumpre a missão da expansão romana. Então, isso também é muito comum se acontecer em empresa de base tecnológica. Ter um trade-off entre qual é o cliente que você vai atender. Tem um livro muito bom sobre esse lance de comunicação, né, que chama Made to Stick, que acho que em português é feito para colar, alguma coisa. Ideias que colam em português. Que ele fala justamente isso, né? Você você facilita a comunicação, né? Você vê que no fim das contas o nosso episódio rodou basicamente em comunicação, né? Que é o soft skill, que é o DevPro, né? Bom, acho que é isso então. Estamos encerrando a recomendação de sempre, né? Eu acho que mais do que nunca nesse episódio é o como fazer amigos e influenciar pessoas. Esse é um. Eu acho que o Made to Stick é outro também. Eu não lembro como que é o nome do autor, mas é muito bom porque ele dá exemplos de como você se comunicação, né? Dan Heath é o nome do autor, e em português chama Ideias que Colam. Esse livro é muito bom também. Mais algum outro livro? Não, eu acho que
Eu sempre lembro do Como Fazer Amigos, que ali para mim está o manual do software chamado ser humano, está ali, do sistema operacional, do kernel do ser humano está ali no Como Fazer Amigos e Influenciar Como o ser humano funciona. Principalmente, né? Aliás, não é nem como o ser humano funciona, como você influencia o funcionamento do ser humano, né? Essa é a parada. Exatamente. Bom, pessoal, então acho que é isso. Mais alguma coisa, Renzo? Eu acho que é isso, pessoal. Muito obrigado aí pela atenção de todo mundo. Tenhamos aí uma excelente semana. É isso daí. Só agradeço aí pela audiência e paciência de vocês todos. Valeu, pessoal. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.